bom dia a todos, bom dia, professor Tomás, demais colegas de academia. Com prazer que apresento aqui para vocês hoje esse trabalho sobre os perigos de olhar desde o baixo de Freud e a psicologia das alturas de Adler. Com esse trabalho, eu quis identificar aqui alguns sérios perigos envolvendo a psicologia freudiana e de que modo ela pode impactar negativamente o processo terapêutico. E assim eu pretendo apresentar a psicologia das alturas como uma alternativa eficaz para alcançarmos aí a plenitude da vida psíquica. Separei aqui alguns tópicos para nortear esta apresentação, de forma que buscarei responder essas perguntas e apresentar o trabalho. Então, eu buscarei responder aqui quais são os perigos de olhar desde o baixo, o que é a psicologia das alturas e o que é o método terapêutico. Acredito que todos aqui já saibam um pouco mais quem é o Dr. Adler, quem é Freud, de forma que não me deterei muito na figura dos dois. Apenas introduzindo, ambos foram psiquiatras, médicos, contemporâneos aí na Viena do século XX. O Adler foi aluno de Freud, influenciado diretamente por suas teorias, mas, com o tempo, viu que isso aí não era algo positivo. Foi se distanciando, se distanciou junto com o Adler, que é outro psicólogo, e também se distanciou do Adler e fundou a sua própria escola, por assim dizer, que é essa psicologia das alturas. O Adler, ele é completamente ignorado pelas faculdades, pelas formações de psicologia, está no limbo total. O Freud, pelo contrário, é louvado, reverenciado aí como um grande nome da psicologia. Introduzindo aqui, de maneira um pouco geral, a teoria de Freud, ele vai destacar justamente o papel fundamental do inconsciente, dos processos psíquicos reprimidos e daqueles conflitos internos na formação da nossa personalidade e do nosso comportamento. E ele vai se basear, então, na ideia de que os desejos, principalmente aqueles relacionados aos desejos sexuais, vão influenciar diretamente as nossas ações e o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo. E para explorar essas questões, os psicanalistas vão usar métodos, técnicas como a livre associação e a interpretação dos sonhos, por exemplo, com a intenção de trazer justamente à consciência esses conteúdos reprimidos. O Freud ele também vai explicar o desenvolvimento da personalidade humana como diretamente ligado à busca como buscamos prazer. Ou seja, a personalidade é algo que está intimamente relacionada à sexualidade, onde na infância é voltado muito para nós mesmos, e só a partir da adolescência e vida adulta é que é voltada para o outro que aqui é encarado como objeto de prazer sexual. É exatamente isso, objeto de prazer sexual. E em contraponto a essa centralidade, a essa principalidade dada à sexualidade, o professor Martins Chavarria vai dizer o seguinte, abre aspas, os fatores sexuais que tanto chamaram a atenção na psicanálise aparecem como fatores secundários que devem ser interpretados no conjunto da personalidade. Ou seja, não é aqui negar, evidentemente, a importância que, em certa medida, se há nos fatores sexuais que moldam a nossa forma de interação consigo mesmo e com o mundo. Mas sim, essa principalidade. Ou seja, esses fatores, eles não são tão principais como Freud coloca. Eles têm o seu valor, eles têm a sua importância, mas eles não são tão principais. E assim, esse olhar desde o baixo, desde o baixo porque é centrado ali naqueles aspectos da pessoa que são mais baixos, justamente com ênfase em impulsos e desejos inconscientes, que podem, com razão, ser considerados inferiores à racionalidade e aos valores morais superiores. E isso é particularmente evidente nos trabalhos de Freud. Um exemplo bastante claro numa de suas conferências introdutórias à psicanálise, lá no ano de 1910, na Universidade de Viena, onde ele vai destacar a importância de explorar aí as camadas mais profundas e menos valorizadas da mente. E esse olhar ele pode ser chamado desde o baixo, justamente porque considera como mais verdadeiro ou mais importante tudo aquilo que é inferior, chegando bem próximo da nossa natureza bruta, da nossa natureza animal, como se o inferior fosse, então, aí o ápice da realidade. E essa tentativa de buscar
uma compreensão mais abrangente da psique pelo mais baixo, ignorando as diferentes facetas da realidade, é uma visão materialista, como explica o Dr. Rudolf Allers, porque, como vocês podem ver, elas não podem se dirigir, elas vão se dirigir cada vez mais para baixo, até chegar no mais baixo nível da realidade que nos é dado conhecer. E dito isso, eu quero destacar aqui que o freudismo é essencialmente materialista. E essa visão materialista, ela fecha muito a pessoa. E não só materialista, mas também mecanicista, determinista, evolucionista, em certa medida, e nihilista. Ou seja, o Freud ele se apega muito a essas filosofias mais baixas, mais complicadas, por assim dizer. E as máximas da psicanálise, as metodologias da psicanálise, elas não podem ser sustentadas sem que nós tenhamos aí uma filosofia que seja materialista ao extremo. Ou seja, a psicanálise, ela é materialista ao extremo. E o Dr. Allers, ele vai destacar que a psicanálise ela é um erro eficaz. Um golpe de sorte, por assim dizer. Porque o seu sucesso no mundo contemporâneo, ele se deve, basicamente, às tendências tanto iluministas quanto revolucionárias que ganhavam forma no Ocidente no final do século XIX e início do século XX. E, de fato, eu acho importante destacar aqui que a psicanálise ela não poderia existir sem conter aí alguns fragmentos de verdade. Todo conjunto de ideias, toda teoria de ideias, ela contém em si algum aspecto de verdade. Só que, aqui no caso, principalmente da psicanálise, essas verdades, como também frisou o Dr. Allers, elas estão ocultas, estão encerradas no oculto meio de um aglomerado de erros. Ou seja, há aí algum pingo de verdade na psicanálise, só que ela está tão emaranhada com o erro que ela não pode aí ser considerada, essas verdades não podem ser desmembradas sem muito sacrifício, sem muito esforço. Tem um escritor brasileiro do século passado, que eu gosto muito, Gustavo Corsão, que ele vai escrever o seguinte, em um de seus livros, abre aspas, o que há de curioso na obra de Freud é o seu completo desinteresse pelo centro do homem. Vê-se que essa psicologia e suas derivadas se caracteriza por um forte esteticencismo. Ao que me parece, essa psicologia, com toda a sua respeitável contribuição, é antes uma força de dissociação do homem e uma tentativa de descoberta do princípio que faz de um eu a coisa una, mas separada, mas brutalmente segregada do universo. Essa frase eu quero que vocês guardem aí, esse trecho onde ele diz que há o completo desinteresse pelo centro do homem. Já outro escritor, Chesterton, do século passado, que foi contemporâneo a Freud, e foi também um de seus grandes críticos, não chegou a fazer uma crítica tão fundamentada como Allers, mas foi grande crítico de Freud, ele vai dizer o seguinte em um artigo, abre aspas, é típico destas manias que elas não conseguem convencer a mente, mas elas turvam-na, sobretudo, escurecem-na. Todas essas descobertas tremendas e temporárias têm um fascínio singular de que não são apenas degradantes, mas também deprimentes. Nenhuma leva em conta as verdadeiras e sérias conclusões deste mundo, mas cada uma pode provocar feridas profundas e desastrosas na mente do homem comum. Em vez de encontrarmos perdão para os nossos pecados, pecados que cometemos por nossa própria culpa, obtemos a mais fantástica lenga-lenga mental, envolvida no manto da ciência, que nos explica que nossos pecados não são pecados, e o que quer que seja que tenhamos feito não foi por nossa culpa. O mal, perpetuado por essa falácia, tem duas consequências. Nos tornamos menos responsáveis pelas nossas ações pecaminosas e aguardamos um perdão que nunca chega. É o casamento de Freud com Darwin, uma pseudociência com outra. E o Chesterton dirá a Lures ainda o seguinte, os ignorantes chamam-lhe fraude, os eruditos chamam-lhe Freud, eu chamo-lhe fraude, assim, redondinho, sem eufemismos. Ou seja, o Chesterton ele foi um dos principais ali opositores do Freud enquanto ele ainda era vivo. Talvez suas críticas não tenham sido mais volumosas e mais expressivas, porque ele morreu ali logo no século 30, bem cedinho. Não teve, assim, tanto tempo para discorrer. Mas eu quero que vocês prestem atenção que quando ele diz
que essas descobertas, tremendas e temporárias, têm um fascínio singular de que não são apenas degradantes, mas também deprimentes, e que cada uma pode provocar feridas profundas e desastrosas na mente do homem, ele acaba aqui explicitamente denunciando que tratamos aqui de forma tão clara, que essa psicologia, essa forma de se fazer psicologia, de se pensar o saber psicológico, traz perigos para a vida do homem. Perigos esse, ao meu ver, tanto de ordem prática, como de ordem epistemológica, partindo ali da própria teoria. E aqui eu separei alguns perigos que considero os mais principais e os mais relevantes. 3 de ordem teórica e 1 de ordem prática. Assim, logo no início, temos a deturpação do significado de pessoa. Significado esse que eu acredito ser essencial para se ter uma ciência psicológica. E dentre muitas considerações psicanalíticas a respeito do homem, a pessoa ela é concebida como sendo semoral, como sendo um ser semoral. E só para vias de comparação, o Dr. Adler dirá que, abre aspas, a capacidade do comportamento moral é tão fundamental para a natureza humana quanto a racionalidade, sendo aí uma teoria essencialmente impessoal, fecha aspas. Então, quando o psiquiatra católico, o Dr. Adler, diz que essa teoria é essencialmente impessoal, quer dizer que ela não considera a pessoa em sua totalidade. E aqui eu acho justo destacar a concepção correta e mais aceita de pessoa que foi cabalmente nos dada por Boécio, quando ele diz que o homem é uma substância racional de natureza individual. Ou seja, tratar de pessoa sem considerar questões relacionadas tanto a fim último ou como a origem, por exemplo, é impossível sem uma filosofia decente. E vocês lembram que eu falei que a filosofia da psicanálise é materialista? A filosofia materialista não é uma filosofia decente. Então, ela não consegue chegar aí nesses princípios mais altos, mais elevados, que somente uma psicologia decente e boa consegue alcançar. A deturpação também da realidade. Quanto à realidade, o Dr. Adler vai dizer, abre aspas, a mentalidade psicanalítica tornou-se de tal modo escrava do subjetivismo que é completamente incapaz de ver a realidade objetiva. Esta atitude subjetivista pode ser descrita sem exagero, dizendo que a realidade, para o psicanalista, não é senão uma oportunidade de satisfazer seus desejos instintivos. Eu acho que é bom lembrar que a realidade é aquilo que mantém os nossos pés no chão. É aquilo que nos faz encarar a verdade. Porque, no fundo, é como se fosse uma correlação entre a realidade e a verdade. E negar isso, mascarar isso, é uma fuga ilusória. Há também a substituição da metafísica pela metapsicologia, com a clara repulsa à espiritualidade. O Freud, ele detestava a religião, ele detestava a moral, isso é evidente nos seus escritos, está espalhado nos seus escritos. E essa substituição da metafísica pela metapsicologia repulsa completamente o lado espiritual do homem e também a possibilidade de transcendência. É aqui que eu caso essa colocação com a colocação do professor Sidney Silveira, quando ele diz que, abre aspas, a psicanálise, ela coincide tanto com o materialismo marxista como o niilismo nietzschiano, quando o assunto é a glorificação do homem como ser soberano na imanência, sem vínculos metafísicos com nada para além dele próprio. Ou seja, essa espécie de naturalismo no qual o homem é o seu fim, é o seu princípio e o seu fim, é uma visão completamente reducionista, não considera as nossas faculdades mais elevadas, não considera a espiritualidade, a transcendência. E há também perigos no campo prático. Como destacou o professor Chavaria, a psicanálise ela atua diretamente na anulação da possibilidade de mudança ou de progresso. A psicoterapia, esse professor fala, ela deve ser encarada como uma pedagogia, porque a psicoterapia ela se trata de uma reeducação ou de uma educação do caráter, de um caráter até então desviado, para que esse caráter ele se conforme aos fins reais da natureza humana e para que se conforme com sua própria realidade e com seu lugar no mundo. A psicanálise ela não propõe isso,
e ela chega muito longe na realidade. Por isso, há essa anulação da possibilidade de mudar ou de progredir. Então, meus caros, ao invés de propor uma psicologia meramente profunda, é preciso elevar nossos olhos, como disse o Alex, elevar os nossos olhos às alturas de nossa vida e do ser em geral. Isto é, a psicologia das alturas, considerar o homem em sua totalidade, considerar o homem a partir do que há de mais alto na sua composição. E o Adler vai vir aí com um olhar mais completo, mais abrangente da psicologia, que propõe adotar uma visão voltada à busca pela plenitude, que seria aí alcançada unicamente através da santificação. Santificação que está aí relacionada à perfeição, mas não é uma santidade formal, ou seja, não é aquele santo de altar, mas uma inspiração aí ao bem, à verdade e à beleza, que são transcendentais, que nos elevam acima de nossas limitações terrenas. O Adler, ele defendia uma integração entre a tradição filosófica, a fé e os avanços da psicologia. Ou seja, não é como se ele fosse contra a ciência, não. Mas ele propunha justamente adotar essa visão que unisse tanto fé quanto ciência. E isso, meus caros, é uma visão totalmente tomista, porque Santo Tomás entendia a fé e a razão não como antagônicas, mas complementares em si. A neurose, para o Adler, vai ser aí como um conflito interior que surge da tensão entre diferentes aspectos da personalidade ou entre a pessoa e os seus valores e suas crenças, em contraste com Freud, que coloca a neurose como um fruto de conflitos reprimidos, em sua maior parte, de natureza sexual. O Adler não. O Adler vê a neurose como um sintoma aí de desequilíbrio ou uma falha na integração da pessoa. Assim, a neurose ela pode ser tanto o resultado de uma luta interna entre razão e impulsos, ou entre desejo de autenticidade e demandas sociais, ou entre a consciência moral e os desejos egoístas. Aqui, nessa compreensão de neurose, o pecado ganha um destaque importante para nós compreendermos, porque o pecado, aqui na perspectiva de Adler, não é apenas uma transgressão religiosa, mas seria aí uma falha em corresponder à finalidade humana, visto que o pecado afeta profundamente a psique, pois ele é visto aí como uma escolha consciente contra a ordem moral, que nos leva a um estado de alienação. Em seu trabalho, ele também vai ampliar aí a questão do conflito metafísico, que seria um conflito relacionado à dimensão espiritual da existência e a busca por uma compreensão mais profunda da realidade. Então, a neurose, em parte, ela pode ser a manifestação desse conflito metafísico, quando o indivíduo, quando a pessoa se sente desconectada do sentido maior, ou quando enfrenta questões relacionadas à existência, quando tem uma crise existencial. Dessa forma, para o Adler, a resolução da neurose, a superação da neurose do pecado e do conflito metafísico requer uma abordagem integrada, uma abordagem que considera aí a pessoa em sua totalidade. E isso envolve aí um trabalho terapêutico que aborda não apenas sintomas psicológicos, mas também questões éticas, questões morais e espirituais. E, nesse sentido, a cura vai ser entendida como um processo de reintegração, onde a pessoa vai conseguir aí uma harmonia entre essas diferentes dimensões da personalidade. Na prática, eu não queria aqui limitar a psicologia das alturas aos limites de uma abordagem, porque eu vejo como equívoco. Um equívoco porque limita o modo como o terapeuta deve agir, o modo individual. Porque em toda a psicologia de Adler, nós vemos a questão principiante do método, o método como um guia. E assim, para nossa prática aqui da psicologia das alturas, eu busquei traçar meios que nos ajudem a um processo terapêutico embasado nessa psicologia. Meios que podem ser adaptados, mudados e adequados por cada pessoa. É realmente um apelo para que cada terapeuta tenha um método próprio. Assim, eu proponho, primeiramente, um olhar profundo sobre a pessoa. O nosso paciente, ele é uma pessoa única.
ele é diferente de todos. Então, o tratamento deve ser único. Nós temos que ter o nosso olhar voltado para essa pessoa. E o terapeuta, como diz o Wallace, deve possuir aí um sistema claro e consistente, e uma visão sistemática do que é o homem e a vida humana. E nós devemos tomar para nós a conduta do paciente. Isto é, à medida que nós respeitamos as crenças do paciente, que não atentem contra a moral, nós devemos guiá-lo nessa busca aí pelo que almejamos com o processo terapêutico. E o doutor Echavarria vai além. Ele destaca que nós também temos que guiar os pacientes do ponto de vista moral, porque, como ele diz, a moral é uma dimensão essencial do psiquismo humano enquanto tal. E é evidente que uma moral ordenada é certeza de uma vida equilibrada, porque a partir do momento que você cultiva as virtudes, que você tem uma vida moral, a neurose, ela é esquecida, ela é colocada de lado, não há neurose. A vida é uma pessoa normal, a normalidade, ela não combina com a neurose. Há também que ter o amor desinteressado pelo outro. Esse princípio do amor desinteressado pelo outro, como destaca também o professor Echavarria, é o princípio mais poderoso a alavancar a perfeição da vida. E isso deve ser característico de todos nós, porque quando apresentamos ao paciente a virtude da humildade, ele vence a soberba e a vontade de poder, que são aí motor do caráter neurótico. E começamos uma transformação que leva à saúde. Ou seja, esse amor desinteressado pelo outro é mostrarmos que estamos ali pela pessoa, pelo paciente, que estamos presentes. Esse amor desinteressado pelo outro é a base para a construção de uma, como posso colocar, de uma relação terapêutica, de um vínculo terapêutico com o paciente, um vínculo sólido, onde aí você terá a abertura para receber tudo aquilo que o paciente pode manifestar, pode apresentar para alcançar, aí, então, uma compreensão mais abrangente de sua vida. O ponto principal, sem dúvidas, é a metanoia. A metanoia, para o Adler, representa o ponto culminante da psicoterapia. E a metanoia consiste justamente em buscar uma conversão do paciente. E aqui, conversão é entendida como uma mudança de vida, uma mudança interior. Ou como diz o professor Echavarria, uma mudança interior que substitui o orgulho pela humildade, o egocentrismo pelo abandono. E essa mudança, ela ocorre movida pelo amor autêntico, junto com a verdade. A verdade que impulsiona a vivência de uma existência plena em um estado de equilíbrio e harmonia entre as diferentes facetas da realidade, ou melhor, da personalidade da pessoa. Aqui eu coloco um guiazinho de como incitar, de como trabalhar a metanoia no processo terapêutico. Assim, nós começamos com incitação à metanoia, que consiste justamente em levar o paciente a refletir sobre a maneira como ele vê o mundo e a si mesmo, favorecendo aí, então, uma nova compreensão de si mesmo e da realidade. O segundo passo seria o escrutínio, onde, no intervalo das sessões, o paciente iria fazer aí um exame detalhado da sua vida, rememorando os aspectos que moldaram e constituíram como pessoa, cabendo a nós terapeutas auxiliá-lo durante esse processo, entendendo a leitura aquilo que pode ser importante para a condução do processo e para a sua relevância também, para o paciente se manter ali realmente na objetividade, para não desviar muito o foco, que é justamente fazer um exame detalhado de sua vida. Esse escrutínio, ele força o paciente, com a ajuda do terapeuta, a reconhecer os erros. E, com isso, nós podemos reforçar as virtudes morais necessárias para efetivar uma mudança no caráter até então desviado. Isto é, uma adesão à verdade. Forçar o paciente, com essa nova compreensão de si mesmo e da realidade, a ver, na verdade, o ponto onde ele realmente vai começar a mudar. E chegamos aí, então, na conversão. A conversão é o ápice do processo terapêutico e é alcançado quando o paciente possui aí, então, uma visão integral de si, da realidade e do mundo, e consegue efetivamente agir moralmente com uma visão positiva. Ele mantém os pés no chão, isto é, presente na realidade. Ou seja, agora o paciente, sem neuroses,
vive uma vida humana como tal, vive uma vida humana como deveria ser. Essa é a metanoia. Temos vários recursos terapêuticos que podem ser passíveis de adaptação. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, que com a psicologia das alturas, nós temos que adequar a finalidade desses exercícios às finalidades do processo. Ou seja, o exercício ele não deve ser reducionista, não deve ser um tanto materialista, mas não. Ele deve levar a uma visão completa da pessoa. E é por isso que eu vejo como uma escala das virtudes, que seria praticar uma virtude específica por semana, a meditação ou a reflexão, como forma de instigar o paciente a pensar realmente a importância da rotina e da ordem como recursos que podem ser utilizados, e tantos outros aí que podem ser adaptados. É difícil, é bastante difícil considerar que a psicanálise atue aí efetivamente para a cura da alma, uma vez que nós consideramos aí as suas deficiências de ordem prática e teórica, a descentralidade da análise que não está na pessoa, não está na sua alma, e basicamente aí a redução de todas as motivações assexual, além do claro descuido com a finalidade, com o fim útil. Então, eu não vejo como a psicanálise ela pode realmente tratar a pessoa, considerando aí esses aspectos, esses perigos que eu destaquei. Os riscos são maiores que os benefícios. E a psicologia das alturas, com essa visão mais elevada da psique, baseada em uma sólida antropologia filosófica, busca de fato curar o paciente. É uma alternativa eficaz para alcançarmos aí a plenitude da alma. E a verdade vos libertará. Essa é uma frase, é o lema sempre presente na vida do Aloys. E, ademais, a verdade, ela aparece aí como um instrumento poderoso na cura da alma, porque liberta o paciente das amarras da ignorância ou da malícia, e não sem motivos tem um protagonismo nessa nossa psicologia das alturas. O lema da Academia Aloys, né, Veritas Remedio Animarum, a verdade é o remédio da alma, é algo bem importante também de ser destacado. E eu espero aqui que, ao ter demonstrado essa nocividade desse olhar desde baixo, nós, profissionais, possamos refletir sobre a necessidade de buscar um método, um guia tão completo como o Dr. Aloys, um guia tão completo como a sua psicologia, impactando aí positivamente o nosso trabalho. E para encerrar, eu queria deixar aqui essa frase para vocês pensarem, para vocês refletirem depois. A falsidade não pode viver para sempre. A verdade reina eternamente. Então, muito obrigado a todos pela atenção e um bom dia.